vamos lá? Falar mais um pouquinho de parnasianismo? Agora nós vamos desvendar a esfinge, né? Essa famosa obra parnasianista. O que esse negócio tem tão de especial, tão pomposo assim, que se fala desses caras, né? Então nós vamos analisar esse poeminha aqui, nós vamos passar um poeminha aqui pra gente, chama Um Poeta, e nós vamos analisar esse poema aqui para verificar. É um poema do Olavo Bilac, né? É um poeta. Nós vamos analisar esse poema aqui, nós vamos analisar as partes desse poema para tentar destacar as características do parnasianismo, para a gente verificar por que ele é considerado uma obra parnasianista. Aí, nesse momento, a gente aproveita e revê também as características do parnasianismo, ok? Vem comigo então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai destacar aqui, que esse poema é um soneto. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente foi falar das características do parnasianismo, a gente falou sobre a retomada, a referência, aliás, a referência ao modo clássico de escrever e de fazer poesia. E o modo clássico de fazer poesia é o quê? Soneto. E o que é soneto que eu não lembro mais? Calma, relaxa. Um soneto é uma obra, ficou cortadinha aí, mas acho que dá para vocês verem, né? É um poema que a gente tem duas estrofes que são quartetos, por isso a gente fala que tem dois quartetos, e duas estrofes que tem dois tercetos, ou seja, duas estrofes que tem três versos. O que é estrofe, professora? Estrofe é um conjunto de versos. Isso aqui é estrofe, tá? Então, verso é a linha e o conjuntinho de linhas ali é a estrofe. Percebam que tem um espaço entre elas. Se eu colocar o cursor, vocês não vão ver, mas vejam, tá bem no meiozinho aí dessa chavezinha aí, tá? Então, lá na antiguidade, lá quando começou a escrever, total, a forma clássica de escrever poesia era por soneto, né? Eu tinha lá versos com estrofes com duas estrofes com 4 versos e duas estrofes com 3 versos, sem contar a métrica, né, a chamada metrificação aí, que a gente tem o mesmo número de sílaba sonora para cada verso, tá bom? Então vamos à leitura do nosso soneto aí de Olavo Bilac, né? Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre e sua. Mas que na força se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Bom, uma questão que eu não sinalizei aqui para vocês, mas que é de extrema importância, eu não sinalizei fisicamente, eu não marquei no texto aqui, mas veja bem, ele tem uma técnica aqui, que é o seguinte, que você, para concluir a ideia de um verso, às vezes você precisa continuar a sua leitura no próximo verso. Então, se a gente não fizer isso, muitas vezes a gente não vai conseguir entender o poema, vai ficar parecendo que o negócio é sem sentido, sendo que não tem nada de sem sentido. E em termos de produção, a gente pode até não gostar da temática, tá? Mas em termos de produção é genial. Pra vocês terem talvez para a gente fazer uma comparação para ficar mais claro o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: música clássica, em termos de qualidade musical, de composição, de acordes, de notas musicais, a música clássica ela é muito mais rica do que quando você pega, por exemplo, um jingle de propaganda. Não vou nem falar de outras questões populares, não, para não falar que a gente está sendo preconceituoso, tá? Por quê? Porque a intenção, ou alguma música para criança, né? Por que é mais simples? É mais simples o outro porque tem outros objetivos, né? O objetivo não é a riqueza estética. Da mesma forma é a poesia parnasianista. O objetivo dela é essa riqueza técnica, a riqueza das técnicas ali, é você fazer o que esse poema aqui, o que está sendo sugerido para esse poeta aqui, sabe? Trabalhar, teimar, limar, sofrer, suar e construir. É isso que é para fazer.
tá? Por isso que tem tantas dicas, por isso que tem tantas coisas, dicas não, de que dicas? Estou viajando aqui. Por isso que tem tanta riqueza de detalhes, tá certo? Não é à toa, essa riqueza de detalhes, ela tá aí para valorizar a obra, tá? É nesse sentido, ok? Então, vamos continuar aqui. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem exemplos aqui do preciosismo linguístico, mas antes disso, deixa eu só voltar aqui, né? E falar aqui um pouco da temática que também não está marcado, né? A temática aqui, primeiro que fala um poeta, né? A gente chama isso de metalinguagem. O que é metalinguagem? É quando eu uso o mesmo tipo de linguagem para falar dele mesmo. Ou seja, o poeta está usando a poesia para falar de poesia. Então aqui nós temos um poema metalinguístico, né? Da mesma forma, se eu tivesse, para a gente entender metalinguagem, se eu tivesse um filme falando de como fazer filme ou falando de outro filme, ali também é metalinguagem, a mesma linguagem falando dela. Outro exemplo de metalinguagem, um dicionário. Eu tenho palavras para explicar palavras, metalinguagem. Eu uso a mesma linguagem para falar dela mesma, tá? Então aqui esse poema, ele é um poema metalinguístico. Por quê? Inclusive o título já conta isso pra gente, né? É um poeta. Ele está dizendo como que ele vai fazer. Como que ele vai fazer? Longe do estéreo turbilhão da rua, né? Quem vai fazer? O Benedito está escrevendo. Ele está lá no aconchego do claustro. Claustro é uma espécie de prisão, mas ela representa, o claustro que ele representa, não prisão, mas sim aquele momento assim, ó, só tá ele ali e a obra dele. Não perturbe, entendeu? Tipo isso. Na paciência e no sossego. Ele está concentrado, ele está entregue. Tá vendo como é que ele vai dizendo como? Ele primeiro fala como, onde você tem que estar, como você vai se preparar. E aí, quando tá tudo preparado, o que você vai fazer, meu filho? Ah, você vai ralar muito, você trabalha e teima. Essa teima aqui é o que? A insistência, a perseverança. Você lima. Lima, para quem não sabe, eu até tentei procurar com meu pai aqui para mostrar para vocês, é um instrumento de carpinteiro que serve para dar para tirar um pouco da madeira. E aqui é como se comparasse, né, ao trabalho de um artesão mesmo, né? O poeta é o artesão das palavras, então ele vai limar a palavra, ele vai tirar o excesso, ele vai trocar e por aí vai. E sofre sua, né? Mas que na forma se disfarça o emprego do esforço. Ou seja, que quando ficar pronto, não é para ficar pesado, sofrido, mas é para mostrar o quê? A trama viva se construindo de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como num templo grego. Né? Quer dizer, não é para qualquer um, não. Trem chique mesmo, né? E aí a gente tem aqui, dentro das características, né, do parnasianismo, a linguagem, a gente tem exemplos de preciosismo linguístico. Quando ele usa as palavras estéreo, claustro, sóbria, suplício, por exemplo, tá? A gente tem aqui referências, não são palavras que foram assim, é porque rimava com isso aqui, que nada no parnasianismo, gente, é feito assim, porque eu quis, não. É tudo muito trabalhado, muito detalhado, tá? Outra característica que a gente tem é porque se trata de uma poesia pessoal. Por que se trata de uma poesia pessoal? Porque o foco não é o eu lírico, as suas sensações, o seu sentimento. O foco é a construção do poema, né? É a própria poesia, é o fazer poético, é o fazer poesia. Isso é que importa. E se eu estou com foco, né, em não fazer, por que eu vou ter ali um foco pessoal separado? Não vai rolar, né, pessoal? Bom, e aí nós temos aqui também a referência do poeta como um artesão, como um construtor de versos. Nessa parte aqui, por exemplo, do mestre, né, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Quando fala aqui, olha só, os andaimes do edifício, isso aqui é uma metáfora aqui a essa construção da poesia. Lá na primeira estrofe também, quando ele fala que trabalha e teima, linha e sofre sua, também é uma referência ao poeta enquanto um artesão. E nessa terceira estrofe aqui, nesses dois últimos versos aqui, ele vem falar para a gente
metáfora de que escrever a poesia é tal qual construir um edifício, tá? E percebam como é que nas estruturas gramaticais aí ele tem, né, versos que tem que começa, que a ideia começa num verso e termina no outro, aqui ele colocou até um ponto final, enfim, né? E aí, o que mais que a gente tem? A gente tem, no tempo grego aqui, uma referência à cultura clássica. Né? Eu peguei a característica que tem nos manuais didáticos aí, que é o retorno à cultura clássica, mas o próprio soneto é um retorno à cultura clássica, tá? Mas essa referência, essa comparação, essa associação às questões gregas aí, elas são, nossa, muito fortes para os autores parnasianistas, tá? E por último aqui, quando fala aqui, porque a beleza, a gêmea da verdade, a arte pura e inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Né? Antes da gente entender o porquê dessa característica aqui, vamos voltar aqui no finalzinho da terceira estrofe, em que ele fala assim, ó. E natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Observem que ele colocou 2 pontos aí. A gente usa 2 pontos para 2 situações, ou para indicar a fala direta de algum personagem, ou porque a gente vai explicar ou descrever algo. Então aqui ele não tem fala direta de personagem nenhum, mesmo porque é uma poesia, não é um romance, não é um conto, não é uma crônica, nem nada. Aqui nesse caso ele vai explicar, ele vai descrever aqui pra gente, né, esse efeito, né, que vai agradar e vai lembrar aí os andaimes de um edifício. E ele está dizendo por quê? Por que isso vai acontecer? Ele vai descrever, ele vai dizer para a gente, né? Porque a beleza, né, que é a gêmea da verdade, a beleza que é a gêmea da verdade, a arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem a arte pela arte, ou seja, o objetivo maior é a beleza, o objetivo é fazer uma obra de arte pura, uma obra de arte assim, fodística, né? Assim como, lembra lá que a gente fez o exemplo, a gente fez a associação, desculpa, as obras, as músicas clássicas, né? Em termos de notas musicais, de arranjos e etc e tal, né? As obras clássicas, elas, nossa, gente, elas são muito mais ricas. Aqui, essa poesia aqui, ela é extremamente rica. E aqui o objetivo, né? Não e o objetivo dessa riqueza toda, o objetivo desse fazer todo é para quê? É para justamente trazer uma arte pura. É a arte pela arte. Só dela ser arte, ela já é o suficiente para existir. Né? Então a razão de tudo é fazer uma arte show de bola, fantástica, perfeita, em que as pessoas vão ler ali, vão achar tudo maravilhoso, fantástico, não vão querer outra coisa. Então, pessoal, é isso aí, né? A nossa intenção aqui é trazer esses detalhes assim, ficou essa poluição de informações aí no final, né? Mas a gente foi fazendo passo a passo com vocês aqui, para vocês perceberem, assim, que os caras sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? E eles faziam muito bem. E essa poesia do Olavo Bilac aqui, ela é uma grande representante do movimento, assim, porque é mais ou menos assim, como se fosse o cartão de visita. Ela vem dizer assim, ó, o que é o parnasianismo, para que ele veio? Ele veio para isso aqui, então, para a gente ter arte pela arte, a gente ter uma poesia muito bem estruturada, muito bem feita, né, que faz referência à cultura clássica, né, que mostra às pessoas a beleza de se escrever poesia, de se ler poesia, de se sentir poesia, tá? A gente sempre espera que vocês aprendam mais e mais aqui, né, com essas informações, e não fiquem só com essas informações aqui do canal, né? Estudem, leem aí, e a gente se encontra no próximo. Eu espero que vocês estejam aprendendo, né? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.